Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou estar passando para vocês como fazer a instalação e a configuração do SQL Server Express 2008, tá? Então eu tenho aqui o meu instalador separado nessa pasta, vou escolher a versão do meu sistema operacional, aqui é o 64 bits, e eu tenho dois arquivos para poder instalar, o serviço do SQL e o Management Studio, que é onde eu vou poder estar taxando o banco de dados e fazendo as operações com o banco, tá? O primeiro que eu vou instalar aqui é o Management Studio, tá? Para os 64 bits. Então vou executar a instalação. Aguardar ele fazer a extração dos arquivos, tá? Para iniciar a instalação. Essa primeira tela eu vou selecionar a opção de instalação e nova instalação do SQL, tá? Vou aceitar os termos de licença, avançar, e ele vai me fazer a instalação do suporte de instalação. Aqui eu tenho as opções, tá? Ele faz uma checagem no meu sistema operacional. Praticamente tudo aprovado, mas eu tenho aqui que o meu firewall do Windows está habilitado. Então eu vou no meu painel de controle para desabilitar essa opção. Desabilitei e vou avançar, não preciso refazer a instalação. Aqui estão os componentes que vão ser instalados, tá? Então eu posso deixar todos marcados. O diretório da instalação é padrão. Posso só avançar. Aqui nessa opção eu não vou marcar nada. Também vou só avançar. E ele vai fazer a instalação. A instalação do Management Studio ela é bem simples, tá? E não tem praticamente nenhuma configuração. Já a instalação do serviço do SQL que tem as configurações que vocês vão ver mais à frente. Então nós vamos aguardar a finalização da instalação para depois fazer a instalação do serviço do SQL. Então, nós terminamos a instalação do Management Studio, a instalação foi concluída com êxito. Vamos fechar e vamos fazer a execução do serviço do SQL Server. Vamos agora na mesma opção de instalação, nova instalação do SQL Server. Vamos adicionar alguns recursos do SQL. Tem que aceitar os termos de licença, avançar. E aqui também, como é o SQL Server Express, nós vamos deixar todas as opções marcadas, tá? E só avançar.
Aqui nós temos a opção de instalar a instância padrão do SQL Server, tá? Ou temos a opção de instalar uma instância nomeada, tá? Se o cliente já usa o SQL Server, nós podemos instalar uma instância, colocar aqui o nome da instância, tá? E na hora de apontar o servidor, nós vamos colocar o nome do computador barra o nome da instância. Aqui eu vou instalar a instância default, tá? Que é a instância MS SQL Server, que nós só precisamos identificar o nome do computador ou o IP, tá? Vou avançar. Vou selecionar aqui autoridade sistema, tá? Para todos e avançar. Aqui nós vamos fazer a configuração da senha de acesso ao banco, tá? Vamos colocar uma senha padrão. Se não tiver nenhuma máquina adicionada aqui, eu vou fazer a adição, tá? Adicionar o usuário atual e vou avançar. A instalação vai ser executada e é só aguardar a finalização da instalação. Bom, a instalação foi finalizada, tá? Nós vamos fechar todas as telas aqui e vou abrir agora o meu Management Studio, tá? Que é o meu gerenciador do banco. Então eu posso ir digitar o Manage direto aqui, tá? SQL Management Studio. Ele já vai me trazer o nome do computador, tá? Se ele não trouxer, nós podemos digitar. Vou selecionar a opção autenticação do SQL Server. O usuário é SA e a senha é a senha padrão que nós digitamos na hora de fazer a instalação, tá? Vou conectar. E agora eu tenho as opções de atachar o banco de dados, tá? E trabalhar com o meu banco. Certo? É importante lembrar que o SQL Server Express, para funcionar em mais de um terminal, ou seja, para funcionar em rede, ele tem que ser habilitadas algumas opções. Então, eu vou abrir o SQL Server Configuration do Manager. Configuração da rede do SQL Server, protocolos, e vou habilitar as opções TCP/IP e pipes nomeados, tá? Habilitei, tá? As opções, vou reiniciar o computador para essas opções ficarem gravadas e funcionar normalmente. Vamos entrar lá novamente, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? Todos os programas, Microsoft SQL Server, tá? E vou na opção de configuração do SQL Server, tá? Do Manager. Então, ele vai me vir nessas opções aqui. Eu vou em protocolo para o MS SQL Server e vou habilitar o que tiver desabilitado aqui, tá? Então, habilitei as opções, reinicio o computador, que o sistema vai me permitir trabalhar em rede no SQL.